Olá, tudo bom? Eu sou a Júlia e nós estamos no canal Tarot Sorte na Vida. Espero que vocês estejam muito bem hoje. E todos os dias eu comento alguma carta desse tarô que eu gosto muito, né? Que é o tarô Zen do Osho. E aí, comentando essa carta, eu ofereço esse momento para a gente pensar melhor nas energias, né, que estão acontecendo e encontrar aí estratégias para viver bem, né, e para enfrentar nossos desafios. Hoje a carta do dia ela saiu repetida, né, uma carta que eu já tinha comentado antes, que é a celebração. Então é onde nós temos 3 mulheres dançando numa chuva de verão e aproveitando essa oportunidade bonita que aconteceu, né? Está chovendo e elas não estão querendo se proteger, com medo de ficar resfriada, elas estão simplesmente aproveitando a vida aqui nessa situação. E essa é uma qualidade que a gente pode ter sempre, né? De fazer o melhor das oportunidades, né? Identificar o que está acontecendo e conseguir fazer o melhor com isso. Então a celebração também fala desses sentimentos de alegria, de viver, de simplicidade, de comemorar pequenos feitos também, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa que ela vai demorar para acontecer, mas a gente pode quebrar essa meta em etapas e ir comemorando cada etapa que a gente conseguiu cumprir. Isso ajuda, né, a não ficar tão ansioso e a curtir o processo mesmo, né? Curtir o processo. Então evitando assim a gente ficar muito sério, né, muito sisudo. Depois eu tirei uma carta de apoio, né, para essa energia, porque afinal é uma carta repetida, e saiu Espírito Brincalhão. Essa é uma carta que eu gosto muito e ela mostra um palhacinho. No tarô, ela se refere ao valete de paus. O valete normalmente ele é um adolescente, né? Uma criança assim, de 12, 13, 14, 15 anos, é um adolescente. Então é uma energia que ela está numa fase de maturação. E o que é o valete de fogo? Né? Então o que seria um adolescente, né? Uma energia inicial de fogo, do elemento fogo? É aquela energia de entusiasmo, de alegria de viver, né? De energia, de intensidade. É uma pessoa que pode estar muito ligada à dança ou ao exercício físico, né? Porque o fogo também tem a ver com movimento. Então aqui fala da saída do frio do inverno para as dimensões mais coloridas da primavera, que tem tudo a ver com essa energia aqui, né? Então essa carta apoia muito isso daqui. Para a gente comemorar, a gente tem que estar no espírito brincalhão, né? Muitas vezes. Então fala de entusiasmo, renovação, capacidade de quebrar regras, pensamentos e esquemas rígidos, que às vezes a gente se impõe também, né? E fala dessa parte da nossa psique, né? Da nossa dimensão psicológica, né? Mais brincalhona, mais alegre, né? Que é a parte da criança, que a gente às vezes, quando vai crescendo, né? Vai ficando adulto, a gente às vezes vai perdendo, né? Com as nossas responsabilidades e tudo isso. E é pra gente recuperar esse espírito brincalhão e celebrar um pouco mais a vida. Então aqui o valete de fogo fala, ele tem pouco elemento, né? Ele tem mais fogo, né? Então ele não tem muito elemento água. Então ele pode às vezes ser um pouco focado demais nele mesmo e esquecer as demandas e necessidades das outras pessoas, né? Que isso é típico do elemento água, né? As pessoas ali ligadas ao emocional, ao sentimento e tudo isso. E além disso, de esquecer um pouco a demanda dos outros, por falta de ar, né, por ele ser fogo, ele pode também precisar ponderar racionalmente, né, se autoavaliar, fazer exames de consciência, se criticar, porque ele é uma pessoa mais brincalhona, quando vê, falou, né, às vezes fez uma piada ali que, né, acabou que deu toda uma implicação, um desdobramento ali que ele não estava nem imaginando. Mas, em geral, ele fala, é uma carta que fala sobre sair do comum, ser ousado e criativo, sair da rigidez, pessoas que precisam brincar mais, se divertir mais, levar a vida menos a sério. Então ela fala do entusiasmo da criança, né? Veja que é um palhacinho brincando, né? E soltando essa alegria, né? Essa luz divina ao redor dele.
E por um lado negativo fala da inexperiência, então a gente sempre se observar, tomar cuidado para, né, para poder amadurecer, né, as nossas atitudes também, mas sempre nesse espírito da criança, né? Então a criança que se diverte com o que a gente chamaria de pouco, mas na verdade é o que está disponível, né? Então uma criança impulsiva e curiosa para explorar o mundo. Eu gosto muito dessa carta no tarô do Osho, né? Então quando ela sai nas leituras, tem muito a ver com esse conselho, olha, brinca mais, leva as coisas menos a sério, menos no preto e branco, menos a ferro e fogo, né? Tenha esse estado de espírito de brincar, de rir, de estar também com pessoas mais alegres, mais brincalhonas, né? Mais suaves. E na representação desse tarô que eu sempre falo que eu gosto, o tarô da bruxa moderna, olha só, a imagem dele, do mago, é uma mulher, tá vendo? É incrível, né? Eu gosto muito desse tarô. E aí é muito interessante porque o valete de paus, eu acho que ele parece comigo. Eu tenho uma roupa, aliás, bem parecida com essa jardineira aqui. Então é muito legal também nessa personagem descobrindo esse poder espiritual, esse poder do entusiasmo, esse poder de brincar. E aí, não satisfeita, né? Então eu já estava com essa carta aqui da celebração da vida. Aí ela foi apoiada pelo espírito de brincar, né? Pelo espírito brincalhão. E eu senti vontade de tirar mais uma terceira carta. E saiu a mesma energia, só que agora com a criatividade. E aí, eu quero aproveitar para sugerir um livro que eu gosto muito sobre criatividade, que é esse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Para quem não conhece, esse é um livro para pessoas que estão artisticamente bloqueadas. E isso inclui, assim, muita gente, né? Então é um livro que ele vai te dar exercícios diários de como desbloquear a criatividade e entender quais são os sintomas desse bloqueio criativo e como essa criatividade pode voltando e voltando a ser expressa, né? É um livro fantástico, um livro que mudou toda a minha vida, né? Você pode falar assim, nossa, teve um livro que me fez entender muito sobre mim, foi O Caminho do Artista. É um livro incrível. Então ele tem afirmações e ele fala muito sobre a criatividade. Falando nisso, a criatividade aqui no tarô da bruxa moderna é uma rainha negra com black power maravilhosa. Então, voltando aqui. Então a criatividade aqui mostra uma mulher, né, no meio de toda uma paisagem criativa, né? Você vê que ela está misturada com essa arte que ela está fazendo em conexão com a lua, em conexão ali com a intuição dela. Bom, vou falar um pouco mais do caminho do artista e vou ver se eu acho aqui o valete de fogo, né? Valete da ação, Espírito Brincalhão, página 75. Mas gostaria de frisar assim que talvez você não saiba que você está em bloqueio criativo, mas, por exemplo, tenta recuperar se você tinha algumas atividades que você gosta de fazer ou gostava de fazer que você deixou para trás. Se você é uma pessoa, por exemplo, que conversa com alguém e faz um desenho numa caderneta, hoje não tem mais, né? Mas antes existia a caderneta telefônica. Então, se você é aquela pessoa que fica fazendo desenho em tudo quanto é lugar, por exemplo, você gosta de história em quadrinho, às vezes você pode ter uma coisa ali, né? Com arte, com desenho. Às vezes você gosta muito de filmes, mas acaba por causa de uma crença limitante pensando assim, não, mas eu nunca vou ser cineasta, sei lá. Enquanto que hoje todo mundo tem celular, então você já poderia começar a fazer pequenos vídeos e explorando sua criatividade. E a Julia Cameron vai mostrar como que esse bloqueio se criou e como que ele se expressa. Então é muito interessante, porque cada capítulo ela vai desvelando ali como que esse bloqueio acontece, né? Então a gente vai recuperando situações de infância, situações às vezes da idade adulta em que a gente foi se expressar e foi mal recebido, e aquilo criou uma espécie de nódulo ali, né? Um trauma. Então ela vai convidando a gente a se expressar e ela tem uma visão da arte que é muito bonita, que é
um exercício desinteressado, para diversão e de conexão espiritual. Porque Deus é um criador, né? Então nós também, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também somos criativos e criadores. Então a gente não cria para impressionar os outros, né? Para ser bambambam, a gente cria para reforçar e viver essa conexão espiritual. Então é incrível esse livro, fica a dica, O Caminho do Artista. Ele já me ajudou muito, sempre me ajuda, e eu vou ainda gravar mais vídeos sobre ele. Vamos lá, o espírito brincalhão. No momento em que você começa a enxergar a vida como uma coisa não séria, como uma brincadeira, toda a pressão sobre o seu coração desaparece. Todo o medo da morte, da vida, do amor, tudo desaparece. A pessoa começa a se sentir leve ou sem peso nenhum. Tão leve que é capaz de voar no céu aberto. A maior contribuição do Zen é oferecer uma alternativa à postura do homem sério. Então a gente pode ver, né, gente, que se a gente lembrar dos professores que a gente teve na escola, né, tinha uns que era tão bom assistir a aula deles, né, e outros que era tão difícil. E isso tem a ver também com como a pessoa está levando aquela aula, né? Será que ela não está levando aquilo muito a ferro e fogo, né, te reprovando por meio ponto, essas coisas terríveis que acontecem na escola? E como que os professores criativos, eles cativam, né, os alunos, e existe toda ali uma troca de amor, né, e de diversão que acontece na aula, né? Então o homem sério fez o mundo, o homem sério inventou todas as religiões, ele criou todas as filosofias, as culturas, moralidades, tudo que existe à sua volta é uma criação do homem sério. O Zen se exclui do homem sério, do mundo do homem sério, criou um mundo próprio e divertido, cheio de risos, no qual até os grandes mestres se comportam como crianças. A vida, aí o comentário, né? A vida raramente é tão séria quanto acreditamos que seja, e quando reconhecemos esse fato, ela responde, oferecendo cada vez mais oportunidades de brincar. A mulher dessa carta está celebrando a alegria de estar viva como uma borboleta que saiu do seu casulo para as promessas da luz. Ela nos faz lembrar do tempo em que éramos crianças, encontrando conchinhas na praia, construindo castelos de areia, sem nenhuma preocupação se as ondas pudessem desmanchar, né, esses castelos. Ela sabe que a vida é um jogo e está desempenhando neste papel o papel de uma palhaça, sem nenhum constrangimento ou pretensão. Quando o valete de fogo entra em sua vida, é um sinal de que você está preparada para receber o novo. Alguma coisa maravilhosa está despontando no horizonte e você tem exatamente a qualidade da inocência feliz e da lucidez para recebê-la de braços abertos. Então é isso, gente. Hoje eu quero só deixar essa energia para vocês, essa energia tão bonita, né, de celebrar a vida com espírito brincalhão e criatividade. Então, ótimo dia para vocês e até a próxima. Curtam e compartilhem esse vídeo se vocês acharem que é uma mensagem gostosa para trazer para um amigo, para uma amiga, para um parente, tá bom? Um grande beijo e até mais.